bem-vindo ao curso de Introdução à Programação Python. Nessa videoaula, vamos falar sobre comandos de fluxo. Então vamos conhecer um pouco dos comandos if, else, while, for e ver como eu faço para poder fazer comandos de iteração e loop. Então para começar, vamos ver o condicional if. Então aqui eu tenho o emulador de terminal que roda no web browser e vou começar a rodar aqui avisando if. Então, eu quero avaliar se uma determinada condição ocorre, se ela é verdadeira ou falsa. E se, acaso, a minha expressão, a minha condição, ela for válida, ele deve executar uma coisa, do contrário, ele executar outra. Ou seja, eu vou ter a condição. Se um fato que eu estou analisando ele for verdadeiro, faça isso. Do contrário, faça uma outra coisa. Então eu posso dizer que eu tenho A igual a 1, B igual a 2, if A menor que B, faça dois pontos. E aqui que começa a entrar detalhes importantes da linguagem. Veja que eu não preciso separar os blocos ou separar os comandos por ponto e vírgula, como linguagem do tipo C ou do tipo Java, as linguagens Java e C. Outro ponto importante: Python não é uma linguagem, ela é dinamicamente tipada, ou seja, os tipos eu os defino de forma dinâmica. Eu não preciso dizer para ele o que é cada variável, qual é o tipo de cada variável. O interpretador ele vai entender isso. Em linguagens como Java e C, eu preciso, para cada nova variável que eu criar, eu preciso indicar se ela é um inteiro, se ela é uma variável de ponto flutuante, se ela é uma booleana, ou se é um caractere ou uma string. Em Python não. Em Python o interpretador vai pegar o valor, a variável A, e vai simplesmente verificar o que tem nessa variável. No caso aqui eu tenho o número 1. Veja que eu não defini sem ponto. Se eu quiser definir esse número 1 como sendo uma variável do tipo ponto flutuante, que é o float ou double, eu coloco ponto 0, ponto 0. E essa variável deixou de ser do tipo inteira para ser do tipo float, do tipo ponto flutuante. Outro ponto importante: ao final, quando eu comecei a escrever o comando if, veja que ao final de cada bloco eu indico por dois pontos, ou seja, os dois pontos indicam que eu vou iniciar um novo bloco de código, um novo bloco de comando. Por exemplo, se eu defino uma função, o que vai dentro dessa função eu separo por dois pontos. Então eu tenho o bloco if, e aí eu começo a digitar o que eu quero. Nesse caso, os blocos de programação são separados por indentação. A indentação é simplesmente eu ter ali 4 espaços ou um tab. Então o interpretador Python consegue entender a tabulação, que é o tab, ou os 4 espaços. Em geral, recomenda-se usar 4 espaços para indentação e não misturar tab com espaços. Isso porque, se você usar um outro editor de texto para poder modificar o seu código, isso pode gerar algum problema. Então pode haver conflitos dentro da hora de levar o código de um interpretador, de um texto, de um editor de texto para outro. A linguagem Python consegue entender, mas o ideal é sempre padronizar. E em Python, em geral, o que se usa como padrão é usar 4 espaços para poder separar os blocos. Então eu separo os blocos e digo, se A menor que B, eu vou dar o comando de print. Print A menor que B. E aí eu tenho uma análise de bloco ou um controle de fluxo a partir desse A. Ou seja, se o meu A for menor que B, faça uma coisa, do contrário, faça outra. Executando esse código, A menor que B. Então essa aqui seria a resposta esperada. Então esse é o primeiro momento de fazer uma análise de fluxo, usando o comando if. O if também pode ser acompanhado por um elif, indicando que
vamos fazer uma modificação. A igual a B. Certo? Vamos fazer A igual a 1 e B igual a 1. Então eu faço, se A menor que B, print A menor que B. Elif A igual a B, print A igual a B. E para finalizar esse comando, eu vou ter o else. Print A maior que B. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou analisando as possibilidades do A. O A ele pode ser menor que B, ele pode ser igual a B ou maior. Então toda vez que eu usar o comando elif, na verdade, toda vez que eu usar o comando if, ele vai ser finalizado por um comando else. Toda coisa que for intermediária, ou seja, condições intermediárias, eu vou usar o elif. Então eu tenho que A pode ser menor do que B, ou no extremo A maior do que B. Uma condição intermediária é que A é igual a B. Então executando esse código, A é igual a B. Ele pegou o segundo caso. E no terceiro caso, seria um A maior que B. Então ele deve chegar aqui no print A maior que B. Então tem lá, A maior do que B. Então esse é o fluxo de condicional para o comando if. Uma outra operação importante é a chamada operação ternária, que usa o if como condição. A operação ternária consiste em fazer uma avaliação de uma condição e retornar um valor ou outro. Então eu teria, por exemplo, C igual a 1 if B menor que A, else 2. O que isso aqui indica? Vou colocar um Enter, uma nova linha. Indica que o C ele deverá ter o valor a string 1 se o B for menor do que A. Do contrário, eu vou ter 2. Então o que eu estou falando? Estava else ser executados a menos que if seja true. Então eu tenho aqui, se B menor do que A, então C vai conter a string 1. Do contrário, C vai ter a string 2. Digo print C e vejo o que acontece nesse caso. Vamos editar para ficar um pouco mais claro. Valor de C 1. B é menor do que A, então eu vou falar B é menor do que A, eu estou dizendo assim, B é menor do que A, então vou assumir 1 ali. A é maior, então 2. A. B é maior do que A, então 2. B é menor do que A. O valor de C é 1. Então o que aconteceu ali é, ele vai pegar esse primeiro valor e dizer que C vai ser igual a essa primeira string se B menor do que A. Então se eu inverter, valor de C2. Então aqui pode ser qualquer coisa. Cachorro, gato. Então se B menor do que A, C vai ser cachorro, do contrário gato. Então gato porque B é maior do que A. Então essa é a chamada operação ternária em Python. Vamos continuar analisando agora o comando while. O comando while ele vai ser executado enquanto uma dada condição
for verdadeira. Nesse caso, o que acontece? Eu estou dizendo que o while deve executar enquanto true, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, aqui ele vai continuar rodando, ele só vai mudar quando aquilo for falso. Em Python, o false e true, que é verdadeiro e falso, são escritos em maiúsculo. Então, false indica falso e true, verdadeiro. Ou falso, 0 e true, 1. Então, é assim que eu faço para escrever os booleanos falso e true, verdadeiro e falso em Python. Então veja, eu tenho aqui um loop infinito. Ele não vai parar de rodar de jeito nenhum. Então entra ali num loop infinito. Ele simplesmente não vai parar. Ele vai seguir de forma indeterminada rodando. Então, para que isso não ocorra, então toda vez que eu quiser que uma condição alcance determinado momento ele pare, eu posso usar o comando break. O comando break ele vai quebrar o loop. Então aqui a condição é true. Mas na hora que ele encontrar o break, essa condição vai parar, por exemplo. Então ele não vai fazer um loop infinito porque encontra um break. A outra condição é enquanto uma coisa for verdadeira, então faço A igual a 0, while A menor que 4, peço para ele fazer um print A, ou seja, o valor de A é vírgula A mais igual a 1. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho que atribuo A como sendo um inteiro, valendo 0. Enquanto A for menor do que 4, print o valor de A é, e finalmente some mais 1 ao valor de A. Então o valor de A é 0, 1, 2 e 3. Ok? Então eu fiz o A menor do que 4. Quando ele chegou no 3, que era o último valor, ou seja, ele tocaria o 4, seria ter o valor de 4 e pararia. Então ele printou até o 3. Então comando, uma outra opção para usar o break, fazer while A menor que 1000. E aqui eu falaria if A igual a 10, break. Então, apesar do meu while, eu peço para ele rodar de até 1000, de A de 0 até 1000, ele deve quebrar simplesmente quando chegar em 10. Certo? Então ele rodou 0, 1, 9, ele simplesmente parou ali, porque A era igual a 10. Então vamos colocar esse break dessa forma, eu consigo fazer com que meu programa pare num determinado momento. Vamos fazer igual a até 5 e eu digo para ele um else. Print valor final de A. Então note que nesse caso ele está somando. Veja que aqui ele não vai printar o último valor, porque ele faz A4 mais 1 vai dar 5. Quando ele voltar aqui no início, ele analisa qual que é o valor de A. O valor de A já é o próprio 5, então ele não executa esse passo. Ele simplesmente pulou para o passo final, o valor de A, e aí aqui sim apareceu com o valor de A sendo 5, porque ele já tinha atribuído 5 ao A e ao final ele apareceu. Então eu posso usar o comando while e else para indicar o seguinte: quando terminar de realizar essa operação,
a última coisa que ele vai fazer é o que está no else. Então ele vai fazer um while, ajusta esse valor e no final ele chega para mim e me retorna o que eu tinha no valor final de A. Então às vezes eu quero pegar o valor de A mais à frente ainda do que no momento em que ele quebrou o while. Então eu consigo ver esse momento aqui. Agora nós vamos entender um pouco do comando for. Mas para entender o comando for é interessante conhecer um outro tipo chamado lista. Então em Python eu tenho um elemento do tipo 1, 2, 3, 4, 5, que é uma lista contendo diversos elementos. A vantagem de ter a lista é que eu posso acessar qualquer elemento dessa lista por um índice. Então, print A0 vai me retornar o primeiro número. Então, a indexação ela ocorre a partir do zero. Então, 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo e 3 em diante. Para eu obter o último elemento, sem ter que me preocupar com o tamanho da lista, eu uso o índice -1. Então, quando eu usar índice negativo, ele vai começar do final para o início da lista. Então, ordem crescente de 0 em diante, do primeiro elemento ao último, ordem decrescente do último ao primeiro. Agora eu posso fazer uma iteração através da lista, que é usar o comando for i in a print i. O que ele vai fazer? Para cada i que estiver em a, printe o valor de i. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5. Para melhorar isso aqui um pouco, vamos fazer print o valor inicial de A o último valor em A. O último valor em A. O que eu estou fazendo? Quando eu dou o print e separo por vírgula, eu estou pedindo simplesmente para ele printar a string depois a variável A. Quando eu executar lá, o valor inicial de A é 1, o último valor de A é 2, e ele foi printando para mim cada uma dos valores que estavam contidos em A. Então esse é o uso do comando for, que permite fazer essa análise por todo o passo. Ele também pode ter um else para indicar o que fazer logo depois de ter feito todo o passo. Então veja, ele pegou o último valor, o i, ele recebeu o último valor, então acabou o a. Então eu posso também, ou seja, quando o meu for finalizar, eu quero que ele faça uma determinada coisa. Então também é possível usar isso. Nesse caso particular do for, não vai fazer muita diferença, mas é uma opção também de usar um else, ou seja, sempre que eu termino um comando, eu posso finalizá-lo com um else, um comando de fluxo eu posso finalizar com else. Então esse é a visão geral do fluxo, do controle de fluxo em Python. O if é o leave e else. Eu tenho o comando while, o comando for e ainda operações ternárias. Então essa é uma visão de alguns elementos básicos que temos em Python.